dia a todos. Eu vou falar, vocês vão responder. Vamos brincar assim? Bom dia a todos. Oh, que legal. Graça e paz. O que eu quero é reforçar a importância desse estudo nesta manhã. O culto da manhã tem sido um culto temático, onde nós queremos abordar temas e aprofundar nesses temas. E esse mês nós estamos tratando que nenhuma palavra é inocente, nenhum falar é inocente. Toda palavra tem um resultado. Toda palavra é como uma semente. E que nós precisamos aprender. Eu acho que esse ensino sobre a palavra, na verdade, é uma aula de prosperidade pessoal. Quem conseguir dominar suas palavras, quem conseguir ter domínio sobre a sua boca. E é uma coisa difícil, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Se você fala brincando, o apóstolo é um chato, é porque o seu coração está cheio disto. E assim tantas outras coisas. E nós queremos nesses dias buscar o Espírito Santo, porque Ele nos ajuda a ser convencidos que nós precisamos de uma transformação da palavra, do poder da palavra, para que a gente tenha um controle daquilo que sai da nossa boca. Às vezes a gente fala algumas palavras que pensamos ser inocentes. Às vezes você chega para mim e fala: apóstolo, você é gordo. Eu sei que é uma mentira, mas a gente não entende o que é essa palavra que você soltou de uma forma inocente, invadindo a minha vida. Qual o efeito que ela tem sobre a minha vida? Então nós não podemos usar a nossa palavra como uma arma contra a vida das pessoas. Nós temos que usar a nossa palavra como uma fonte que edifica a vida das pessoas. As nossas palavras, isso não quer dizer que eu não fale a verdade. Isso não quer dizer que eu não vá corrigir uma pessoa. Isso não quer dizer que eu não vá falar para ninguém: olha, você precisa emagrecer. Mas é diferente quando eu falo: você é gordo. Mas você perguntar para a pessoa: acontece alguma coisa na sua vida? Tem alguma disfunção? Posso ser útil na sua vida? Posso ser bênção na sua vida? No que eu posso te ajudar? Posso te apontar um caminho? Então eu gostaria que vocês recebessem essa palavra nesta manhã, que a pastora Adriana vai estar ministrando, com o Espírito aberto, e já pedindo para o Espírito Santo. A semana passada nós ministramos e o Senhor me mostrava as pessoas com muitos dardos inflamados na região do fígado, do pâncreas, da vesícula, do baço, palavras que por uma vida inteira aprisionaram pessoas. Quantos pais tornaram filhos e produzirem filhos complexos de inferioridade por causa da palavra? Quantos casamentos acabam por dentro, não acaba por fora, acaba por dentro, por causa de palavras que a mulher chega e tem a coragem, a ousadia de falar para o marido. Esse autor, não é esse que nós estamos falando, mas tem um autor que ele disse que uma vez ele, na sua vida, ele tomou uma surra de um faixa preta de karatê, lutando. E um dia ele pegou a esposa dele e foi pesado nas palavras. Foi pesado nas palavras com a esposa. Daí o Espírito Santo de Deus falou: você gostou quando você apanhou? Eu não gostei quando você apanhou daquele faixa preta de karatê. Você foi como um faixa preta de karatê no dia de hoje.
espancando a sua esposa com as palavras. Então a palavra produz isso. Diga para o seu irmão: você não tem direito de invadir a minha vida com a sua falta de educação, que são as palavras. Invadimos as pessoas, falamos o que queremos, não medimos, usamos da palavra para fazer chacota, usamos da palavra para expor uma outra pessoa diante de outras pessoas, fazemos brincadeira de mau gosto. Então eu queria que você, vamos ficar em pé, eu quero que você ponha a mão sobre o seu peito e fale: Espírito Santo, eu quero receber a tua palavra nesta manhã. Eu quero desarmar o meu espírito nessa manhã. Eu quero um renovo na minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida poderosa. E eu quero que isso comece com o domínio das palavras que saem da minha boca. Em nome de Jesus. Vamos receber a pastora Adriana, que é a nossa líder do discipulado. Amém. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês mais esse dia. Amém? Nós vamos... Podem se assentar. É que eu não tenho som aqui. Eu tenho som, mas não tenho som. Tudo isso que o apóstolo Eli ministrou nessa manhã tem sido uma grande verdade na minha vida. E tem sido apaixonante aprender sobre o poder das palavras. Na verdade, quando a gente começa a estudar sobre isso, e nós abrimos nosso coração para que o Espírito Santo venha e ministre no nosso espírito sobre o quanto nós temos lançado palavras sobre vidas, ou sobre nós mesmos, ou sobre as circunstâncias, palavras muitas vezes insanas, palavras que trazem um sentido de fracasso, um sentido de derrota. Quando os nossos olhos se abrem para que nós possamos ver quantas coisas nós poderíamos ter feito diferente, nós podemos olhar para as situações e dizer: a partir de hoje, eu me torno uma nova pessoa. A partir de hoje, as minhas palavras e o meu entendimento sobre o poder que elas exercem na vida do meu irmão e na minha vida serão diferentes. Amém? Quantos podem, juntamente comigo nessa manhã, declarar sobre si mesmo: eu, a partir de hoje, estarei mudando. Ou melhor, eu já mudei as minhas palavras. Amém? Então, vamos lá. Na aula passada, eu comecei a falar sobre o poder das palavras, né? Mas eu gostaria que colocasse o primeiro slide. E nós passamos assim, meio que por cima de alguns pontos, e eu gostaria de estar revisando nessa manhã. São as 3 incorporações de Deus. Deus, que é Espírito, incorporou na palavra o Verbo 4.000 anos antes da encarnação. João 1:1. Pode abrir comigo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A segunda incorporação de Deus ocorreu há 2.000 anos atrás, através da encarnação de seu Filho. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como unigênito do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo. A terceira incorporação
de Deus é no corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para que ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Repita comigo, é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus, Ele se fez no meio de nós, Ele nos deu autoridade, ousadia, para que nós pudéssemos exercer através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós declaramos, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que está cheio no nosso sentimento, no nosso coração. Então, todas as vezes que eu abro a minha boca, não pode ser para dizer algo insano ou uma brincadeira, como o apóstolo Eli ministrou aqui, e fazer assim, eu não sei como essa brincadeira vai chegar na vida do meu irmão. Às vezes as pessoas olham, né, nós olhamos uns aos outros e nós nos achamos no direito de invadir o espaço do outro. Por quê? Porque muitas vezes nós nos permitimos ser invadidos. Mas de que forma que muitas vezes a gente se permite ser invadido e nós achamos que temos o direito de invadir o espaço do outro? Através das nossas palavras. Nós permitimos ser invadidos todas as vezes que nós falamos de nós de uma forma relapsa. Né? Às vezes a gente abre o nosso coração de coisas que não são necessárias serem expostas a outras pessoas. Às vezes a gente acha que nós abrimos a nossa boca e falamos da nossa vida como se fosse algo qualquer, como se todos pudessem partilhar, e nós abrimos o espaço, e aí nós somos atingidos. Nós abrimos o nosso coração muitas vezes para pessoas, ou para demonstrar para as pessoas aquilo que nós não podemos. Nós precisamos saber guardar o nosso coração. Às vezes a gente fala tanto, na minha vida nada acontece. Na minha vida nada dá certo. Na minha vida, desde que eu me conheço por gente, tenho processos fracassados. E eu começo a abrir a minha boca e declarar sobre a minha vida e abrir o espaço para que outras pessoas venham e falem, e para que o próprio Satanás venha e lance setas sobre a minha mente de coisas que não precisam ser faladas, de coisas que eu tenho que muitas vezes abrir e falar com Deus, com a minha liderança, para que eu seja tratada. Mas eu abro para que todos venham, para que todos participem. Eu abro as portas do meu jardim secreto. E aquilo que é para que eu seja tratada, aquilo que é para que eu mude, aquilo que é para que seja guardado para um momento certo, eu venho e exponho. E eu não tenho consciência do quanto isso prejudica sobre a minha vida. E me sinto invadida. E com isso eu acho que eu tenho o direito de invadir a vida das outras pessoas. Às vezes nos falta educação no sentido de respeito pelo limite dos outros. Eu não posso chegar para as pessoas, seja meu amigo, seja qualquer um que eu conheça, e lançar uma palavra que muitas vezes, se eu vou ouvir, vai me fazer entristecer. Eu tenho que sempre me colocar na posição do outro. De que forma isso vai atingir a minha vida? Porque às vezes a gente olha para outra pessoa e fala assim, como você está gordo, como você está gordinha, engordou no final do ano, foi bom, hein? E aí, se eu escuto isso, eu já vou tomar como algo. Então, se existe a hipótese de você abrir a sua boca, que não seja para edificar a vida de quem está do seu lado, sabe o que você faz? Não abre, não fale. Mas muitas vezes a gente quer falar,
porque nós estamos insatisfeitos com a nossa vida. E aí a gente quer lançar palavras, lançar, como se isso fosse algo que fosse dar um alívio na vida da gente. Às vezes a pessoa chega, não tem nada a ver com a história, e você já logo fala assim, por que você está aqui? Não quero falar agora. E já se acha no direito de ofender aos outros. Então nessa manhã é uma manhã muito gostosa. Pode abrir um sorriso e falar assim, hoje é o dia. Amém? Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, para que um povo que foi chamado para governar, um povo de autoridade, um povo que sabe aquilo que Deus tem, um povo que recebe de Deus promessas que são infalíveis, inesquecíveis, tomar posse e agir com autoridade naquilo que Deus tem. Porque a autoridade está naquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos. Então, se hoje nós estamos aqui aprendendo ao que falar e como falar, é porque o Senhor quer que a gente vá a um nível mais além. Amém? Então, é motivo de nós estarmos aqui rindo e agradecendo a Deus, porque Ele tem nos ensinado a cada dia. A cada dia. Dizendo o mesmo que Deus disse, está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Vamos repetir? Crie. Vamos lá, gente, vamos falar. Crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos. E por isso falamos. Então, aquilo que eu creio é aquilo que eu falo. Todas as vezes que eu abro a minha boca e que eu menciono palavras, são palavras daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. E se eu analisar as minhas palavras, o que tem saído da minha boca constantemente, eu vou conseguir enxergar no que realmente eu tenho crido. Então, palavras, falar não é um ato inocente. Ninguém que ouvir todas essas palavras, pode depois chegar e falar assim, eu não sabia que isso seria ofensivo a alguém. Eu não sabia que falar isso iria declarar algo sobre a minha vida. Não. Nós sabemos aquilo que nós falamos. Josué, no momento em que precisava atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, Deus falou, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué estava ali no impasse, porque Moisés havia morrido. E Josué, ele estava então conduzindo o povo. E eles precisavam atravessar o Jordão. E ele, num momento de, imagino eu, de tristeza, porque o seu líder não estava mais com ele, e ele tinha que tomar a decisão de conduzir o povo. Deus vai e fala assim, Josué, eu sou contigo, vai, lê, declara tudo aquilo que está escrito, porque eu farei os teus caminhos prosperarem. Então, Josué precisava declarar aquilo que ele havia ouvido, precisava falar, precisava lançar em suas palavras, palavras que fossem de fé, ouvir, declarar e colocar em prática. Amém? Então eu ouço o que Deus tem para mim, eu declaro aquilo que Deus tem, e eu caminho. A nossa vida, muitas vezes a gente para no ouvir,
Mas daí a gente ouve todas as promessas de Deus, a gente escuta tudo que Deus tem para as nossas vidas, mas eu não declaro, e com isso também eu não caminho. É por isso que muitas vezes passam-se anos e anos, e tem gente que nunca tem a sua vida transformada, porque apenas ouve o que Deus tem. Mas a partir do momento que eu ouço, e que eu tomo aquela palavra para a minha vida como uma verdade absoluta, de tudo que Deus tem como promessa, de tudo que Deus tem falado para a minha vida, eu tomo posse daquilo, eu começo a declarar aquilo. Se Deus chamou um povo, se Deus chamou a mim e a você, para pessoas de governo, para pessoas que não sucumbem de acordo com as circunstâncias, mas pessoas que vão além, se eu ouço e eu declaro diante das circunstâncias e eu caminho, não tem como eu ter uma vida de mesmice, uma vida sem fazer a diferença. Não tem como eu declarar aquilo que eu ouço de Deus, aquilo que está cheio o meu coração e caminhar em relação a isso. Não tem como a minha vida não ser transformada. Amém? Então nós temos que ouvir, declarar e caminhar. Quanto maior for a autoridade legal da pessoa que faz uma declaração, maior será o impacto que ela produzirá. Eu estou falando aqui com gente de autoridade no mundo espiritual. Amém? Eu estou falando aqui com guerreiros, com pessoas que vão à frente, que lutam, com pessoas que têm um chamado de ser transformador do mundo. Quantos aqui têm esse chamado sobre a sua vida? De transformar o mundo, de levar o nome de Jesus a todos os povos, de governar sobre a terra. Mas aí se eu tenho esse chamado, existe sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma autoridade no nome de Jesus. Uma autoridade que faz com que aonde quer que você declare sobre a vida das pessoas ou sobre a sua vida, com que as coisas aconteçam. Então, quanto maior for a autoridade que você tem no reino de Deus, maior vai ser o impacto das suas palavras. É por isso que eu e você não podemos sair daqui nessa manhã falando qualquer bobeira. Vocês querem um exemplo disso? Se eu já falei isso no domingo passado, eu vou repetir esse exemplo. Se eu sou presidente de um fundo monetário, eu nem sei como é que funciona, mas se eu sou presidente de um banco, e eu lanço uma palavra e falo assim, olha, vai haver uma queda nas ações. A minha palavra, uma frase, se eu falo isso, o que acontece? Os investidores já todos começam a pegar as suas ações, a vender, e já existe uma mudança no mercado econômico, certo? Certo ou não, gente? Agora, se eu, pastora Adriana, estou aqui, e estou andando, estou falando, e falo assim, olha, acho que vai ter uma mudança no cenário econômico. Quais são os investidores que vão tirar o seu dinheiro das ações? Sejam sinceros, quantos vão ser? Nenhum. Porque de acordo com a autoridade, é com isso que a autoridade que nós temos e aquilo que nós falamos, é isso que vai gerar um impacto. Amém? Então, com isso eu quero dizer nessa manhã que você e eu, a partir de agora, porque antes eu vou passar a régua e dizer que estava todo mundo na ignorância em relação ao falar. Mas hoje, nessa manhã, você e eu temos autoridade sobre o mundo espiritual. Autoridade sobre aquilo que nós falamos e ministramos com as pessoas. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou profeta, então eu não ministro nada. Não é verdade. Você, aonde quer que você trabalhe, aonde quer que você estude,
Existem pessoas que chegam até você e que querem ouvir de você uma palavra de vitória. Querem ouvir de você uma palavra de transformação. Querem ouvir de você palavras de vida. Porque as pessoas estão mortas espiritualmente. E aí eu falo assim, que eu quero ser transformador do mundo. Então eu vou começar sendo transformadora das minhas palavras em relação aos outros. Eu vou começar a gerar vida onde há morte. Eu vou começar a gerar vitória onde há um sentimento de derrota e de fracasso. Eu vou começar a gerar intimidade com Deus num lugar onde não existe sequer o conhecimento de quem Deus é. Esse é o poder que há sobre as nossas palavras. Eu não posso abrir a minha boca e falar como se fosse algo inocente. Existe um sentido. Jesus disse: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Portanto, vão, porque quero vê-los triunfar e dominar. Jesus já lançou isso. Ele já falou que Ele quer que nós dominemos e triunfemos. Ele já declarou isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então por que eu tenho que toda vez ficar olhando para diante das circunstâncias e falar assim: ah, isso daqui não dá? Não, eu tenho que ter declarações de vitória em todas as circunstâncias. Não porque é bonitinho falar que vai vencer. Não, porque eu sou um vencedor. Amém? É porque eu entendo que eu fui chamada para ser uma vencedora, um vencedor. É por isso que eu declaro que sou um vencedor. E às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: ah, mas é que eu não entendo, eu não consigo ver isso ainda. Eu falo assim: então não precisa. Simplesmente obedeça até que você entenda. Simplesmente se coloque à disposição e fale assim: Senhor, a minha vida é um jardim secreto, meu coração é um jardim secreto. E eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar a forma como eu falo ou como eu vejo as situações. Eu preciso ser ministrada. Espírito Santo de Deus, me ajuda. E abra isso ao Senhor. Mas muitas vezes nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que a gente nem para Deus a gente quer falar, que nós não conseguimos ver. E se há na minha vida alguma barreira de orgulho, eu quero que o Senhor Jesus quebre. Eu quero que Ele venha, eu quero abrir e falar assim: Senhor, entra, porque essa casa é tua. Essa casa aqui é tua, Senhor. Se há em mim algo que desagrade ao Senhor, por favor, vem e me mostre. Sabe por quê? Muitas vezes, com a nossa limitação, nós somos tão pequenos em enxergar a Deus, né? Porque nós vimos que Deus vai além dos 5 sentidos. Nós somos tão pequenos que quando nós olhamos assim, a gente acha que Deus não vai ver. Ou às vezes a gente se coloca diante de Deus querendo esconder alguma coisa e acha: ah, no momento certo Deus vai trabalhar. Mas que momento certo é esse? O momento certo é o momento em que eu entendo que eu quero transformação. Não é o momento certo que eu acho, mas é o momento certo que Deus traz. É aí que nós precisamos mudar. É aí que a gente precisa transformar aqui dentro, para que a nossa boca não seja um rio que solta águas turbulentas, águas sujas, mas um rio que flui. De que forma que o rio flui? Águas vivas, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós declaramos, que nós ministramos. Vamos lá. Vocês estão aqui comigo? 1 Coríntios 2, 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Somos reis que temos esquecido da nossa linhagem.
Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de toda a promessa. E às vezes a gente age como se nós fôssemos pessoas que não têm chamado algum, não têm valor algum. E nessa manhã eu quero falar a sua vida. Se por algum momento, por alguma circunstância, você deu crédito a essa palavra do inimigo de que você não tem valor algum, eu já lanço aqui uma palavra: você é preciosa para Cristo, você é precioso para Cristo. Não há pessoa aqui nesse lugar que não tenha valor algum. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele foi à cruz, Ele morreu por todos. Ainda que você olhe para a sua vida e que você ache que para Deus ou para as pessoas não há valor algum, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que o Satanás usa para encobrir quem você é e a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Que essa mentira caia sobre as vidas nessa manhã. Caia, seja derrotada. Porque eu quero declarar aqui, se você nunca ouviu isso, a partir de hoje, a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que não haja nenhum dos 5 sentidos agindo para que você entenda. A palavra diz que o Espírito vem como a palavra de Deus como uma espada afiada, e ela entra no seu espírito nessa manhã. E vida será gerada através da sua vida. Através de você existe uma geração esperando pela palavra de Deus. Amém? Nós não somos nécios. Bonita essa palavra, né? Mas nós não somos tolos, mas na fé. Nós somos pessoas chamadas com um propósito. Um propósito de Deus de vencer diante de todas as situações contrárias. Nós temos um chamado de vitória. E é Cristo quem gera isso em nós. É Cristo quem coloca em nós palavras de sabedoria, palavras de vida. Mas cabe a nós decidirmos a quem nós queremos seguir. Porque muitas vezes nós ouvimos tudo isso, de que Cristo coloca em nós as palavras e nós não decidimos caminhar com Ele. A vida com Cristo é uma vida de vitória, é uma vida de plenitude. É uma vida onde nós seremos completamente curados, completamente sarados. Mas a vida com Cristo também é uma vida de renúncia. Porque se antes eu não fazia, porque eu tinha medo, sei lá, eu ia em algum lugar onde se eu fizesse algo errado, vinha um espírito e me dominava. Hoje, a minha vida é governada pelo Espírito Santo de Deus. E eu não faço, não porque eu vou ser castigada, mas porque eu amo a Cristo. E Ele transformou a minha vida de uma tal maneira que por amor a Ele, eu não faço. Não por medo, não por um sentimento de ter sido dominada, mas por um sentimento de amor. Eu renuncio coisas na minha vida por amor a Cristo, por amor a Ele. Somos aves que temos esquecido que temos asas. Um povo chamado para ser livre diante de qualquer situação. Um povo que é chamado porque é como nós somos reis e sacerdotes, liberdade plena em Cristo. Mas a gente esquece que nós podemos voar. A gente declara tanto sobre a nossa vida e aceitamos tanto a mentira de Satanás, de que a nossa vida é um fracasso, que a gente não coloca as nossas asinhas para voar no Espírito de Deus.
para declarar que somos livres, para viver essa liberdade. Não somente declarar, mas para viver como pessoas livres. E a pessoa livre, ainda que passe por situações difíceis, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, nada pode me tirar a sensação de liberdade. Nada. Nem altura, nem profundidade. Nada pode fazer de mim um escravo, porque eu sei que eu sou livre. Eu sei que existem asas que eu posso voar na presença de Deus. Somos senhores das circunstâncias, porém elas têm nos convertido em vítimas. Temos autoridade para declarar para um monte que ele saia dali e vá para lá, mas a gente decide viver como vítima. Ah, mas a situação está tão difícil. Ah, mas você não sabe, eu perdi meu emprego. Eu não tenho dinheiro. Eu sou um coitadinho. A minha vida é triste. Faz até uma carinha, né? Eu sou tão triste. Triste nada. Se você tomar posse de quem você é em Cristo, não existe circunstância que possa parar a sua vida. Não existe nenhuma palavra, nada que possa vir até você, que você não consiga enxergar que por trás daquilo existe uma oportunidade. Que por trás daquilo existe uma nova chance. Às vezes, o emprego que eu perco hoje, né, Renata? Pode estar sendo a porta de uma outra oportunidade muito maior, muito melhor, aonde Deus vai operar muito mais. Então, para que murmurar hoje, lançar palavras de fracasso hoje, se em Cristo eu sei que eu sou vitoriosa e que amanhã toda a situação passou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo passa. A Bíblia diz, o apóstolo Hélio estava lendo esses dias, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Nós somos pessoas que acreditamos e que declaramos palavras de vida. É por isso que se na minha vida ou na sua existe algo que atrapalha, que eu não quero me abrir para Deus, eu não quero falar com Deus, é momento de você refletir. Qual é o caminho que você quer andar? Qual é o caminho? Porque nós somos chamados e você faz parte disso. Eu não estou falando aqui nós no sentido geral, não, eu posso citar o nome de cada um aqui. E você foi chamado para ser vitorioso. As suas palavras, aquilo que você declara, tem que ser algo que gere vida, que gere transformação. Eu não posso falar, eu vou ser transformador do mundo, se eu não transformo a minha forma de falar. Eu tenho que entender isso e transformar por dentro, para que jorre rios de água viva, águas limpas, águas que fluem. E isso vai sair através da minha boca, da palavra que eu declaro. Sabe que eu estava vendo um experimento, né, no YouTube, e eu pus lá para ver sobre as palavras. E saiu alguma coisa interessante. Né, um japonês estava fazendo um experimento, e eles lá, os orientais, gostam muito, né, de fazer com palavras, enfim. Mas, assim, é interessante para a gente ilustrar aquilo que a gente está falando. E ele colocou, assim, 3 potes de arroz com água, com algumas coisas lá. E para cada potinho, ele ia para o primeiro, ele ia e falava assim: você é um fracasso, você é ruim, você não tem nada de bom. E ele ia só declarando palavras negativas. Para um pote, daquilo que ele tinha plantado lá, só coisa ruim. Para o outro, ele não falou nada. Ele deixou lá e não lançou nenhuma palavra. E para o outro, ele falava assim: você é lindo,
Você veio para esse mundo para você florescer, para você dar frutos. Que bom que você está aqui. E começou a lançar palavras que eram palavras de vitória, palavras boas, o que diz lá, né? E daí ele fez isso durante um período. E sabe qual foi o resultado disso? Aquilo que ele lançava, palavras negativas, o negócio fermentou, ficou preto, mostrou uma foto lá horrível. Horrível. Criou um limbo, ficou horroroso. Aquele que ele não falou nada, morreu. E aquilo que ele lançou palavras boas, cresceu. Isso eu não estou falando de alguém que quis fazer experiência para ver aquilo que sai da nossa boca. Mas Deus já havia falado isso, já havia nos deixado por testamento isso há milhares de anos. Nós somos conhecedores daquilo que tem como consequência de uma palavra. E nós temos que tomar posse disso. Amém? Nós temos que tomar posse disso. Viver como quem vive na plenitude, na presença de Deus constantemente. Se vier momentos difíceis, momentos onde você é afrontado, você é colocado à prova, se vierem momentos em que Satanás tenta lançar sobre a sua mente alguma seta, eu quero te dizer algo que eu tenho colocado em prática nesses dias. Não fale nada. Não passe recibo, igual eu falo para quem eu dou discipulado. Não passa recibo para Satanás. O que é passar recibo? Satanás vem e lança uma seta. E você vai e fala, é isso mesmo, eu sou assim, 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 tudo de ruim. Se a sua alma está doendo, você fala assim, Senhor, obrigada. Porque eu estou sendo transformada. Senhor, obrigada. E eu quero que o seu Espírito trabalhe para que eu consiga cada vez mais vencer mais rápido e ir mais longe. Mas não passa recibo para Satanás com as suas palavras, com aquilo que você lança de derrota, colocando tudo o que Deus fez pela sua vida à prova. Mas o que valeu? O que valeu eu chegar aqui e fazer isso, e me entregar a Jesus? Não, acabou. Esse tempo na nossa vida já acabou. Já acabou. Palavras de pessoas sábias. Tem gente que vocês chegam, que nós chegamos, vou dar o exemplo do apóstolo Eli. O apóstolo Eli nunca tem palavra de murmuração, eu nunca vi ele murmurando. E olha que eu já ando com ele faz um tempo. Mas eu nunca vi sair da boca dele uma palavra de assim, tô tão... Até quando a gente fala que ele está cansado, ele fala que não está. Até quando a gente chega para ele e fala assim, apóstolo, você está tão... Não estou cansado não, amém, vamos... E sempre a palavra de vida. Essas têm que ser as nossas atitudes. Gerar vida. Gerar palavras que transformem as vidas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança de que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos sido instruídos para manter a confissão da palavra de Deus. Porém, o mundo, como sistema, tem nos programado para confessar somente o fracasso. Manter e reter a confissão de fé significa, muitas vezes, desafiar os nossos 5 sentidos naturais. Me ajudem aí, quais são os nossos 5 sentidos naturais? Olfato, visão, audição, paladar e tato. E a gente é condicionado a tudo que nós vivemos de acordo com o nosso mundo aqui, a gente é condicionado a viver dentro disso, né? A sempre estarmos
direcionados de acordo com aquilo que nós vemos, ouvimos, falamos e sentimos. E aí, a gente foi formatado nesse padrão. E a gente lida com um Deus que Ele é fora desses 5 padrões naturais. Deus, para que Ele haja, não precisa ver, eu não preciso estar sentindo. Eu sei que Ele está ali. Eu não preciso estar vendo, porque eu sei que Ele existe. Eu não preciso estar tocando, porque eu sei que Ele é real. E o mundo formata a gente para esses 5 sentidos apenas. E aí as circunstâncias vêm, e tudo aquilo que a gente vai sentindo, a gente vai colocando isso para dentro. A gente coloca tudo para dentro. E nós esquecemos de confessar quem Jesus Cristo declarou que nós somos. Autoridade sobre o mundo espiritual. O mundo, ele tenta, o sistema, né? O sistema do mundo, ele tenta sempre nos colocar como fracassados. Por isso que existem padrões. Existem os padrões de beleza, existem os padrões de inteligência, existem tudo que você for olhar pelo que diz no mundo, existem padrões. Às vezes a gente, falar de novo dos gordinhos, às vezes a gente entra num padrão onde, para você ser bonito, para você se sentir bem, você tem que estar com um número, principalmente as mulheres, né? Você tem que estar no número tal, no manequim tal, porque aí sim você é bonita. A Bárbara ministrou muito no culto de mulheres e ela falou muito bem, uma palavra muito poderosa sobre isso. A minha identidade e a sua não está no que o padrão do mundo diz. E muitas vezes a gente vai, olha no espelho e o mundo vai dizendo assim, olha, você não é bonito. Você não nasceu para fazer parte dos melhores. Você não é inteligente. E aí vai colocando padrões para que a gente olhe e fale assim, eu não sou mesmo. Eu não consigo. E aí a gente vai internalizando tudo isso. Todas as palavras, todas as setas, tudo que Satanás lançou como padrão. E nós não declaramos o nosso padrão, que é Jesus. O nosso padrão que vem do alto, que é Cristo. Ele disse assim, que esse templo, põe a mão em você assim, põe a mão na sua cabeça. É esse templo, que é o templo do Espírito Santo. Você acha que Ele colocaria o Espírito Santo em qualquer lugar? Não. Porque Ele, lá no princípio, Ele já disse, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Então você, nessa manhã, não é um qualquer, não é uma pessoa que nasceu por um acaso, mas é alguém que Cristo quer que você tenha a identidade dEle. Aquilo que Ele criou como algo poderoso, como uma pessoa que veio ao mundo para adorar a Deus. Eu uso muito um exemplo que eu ouvi. Eu digo assim, um anel de brilhantes, de diamantes. Ele pode estar no esgoto. Ele tem o mesmo valor. Ele pode estar lá no fundo, cheio de lixo, no esgoto sanitário. Mas ele tem o mesmo valor. Ele não perde valor porque ele está num lugar ruim. Ele não deixa de valer milhares de dólares ou de reais porque ele está num lugar ruim, que não é o dele. O valor que eu e você temos foi o valor que o próprio Cristo veio e morreu pela minha e pela sua vida. Como é que eu posso declarar que eu sou qualquer coisa se Ele me amou? Ainda que o mundo fale, ainda que os parentes falem, que o marido fale, que a esposa fale, ainda que Ele me amou. E eu tenho que declarar isso todos os dias, para que a minha vida seja uma vida transformadora. Aceitar o amor de Cristo.
aceitar que Ele morreu numa cruz para que eu fosse livre, isso faz de mim uma pessoa que tem a obrigação de declarar a vida e de entender que aquilo que eu falo não é algo supérfluo, que não tem importância, mas é algo que tem que ir como uma seta certeira. Amém? Deixa eu olhar a hora aqui para eu não me perder. Nós não podemos ser pessoas que oscilam na fé. Uma hora eu estou bem, eu falo assim, Deus fez algo maravilhoso na minha vida, então as circunstâncias estão boas, então eu sou alguém que vai e fala assim, amém, Jesus é bom, e eu estou com Ele, e daí a hora que vem as circunstâncias ruins, eu cancelo tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi declarado sobre mim. Eu lanço palavras de derrota que acabam falando, desonrando, muitas vezes, a Cristo, não dando valor, oscilando o tempo todo. Eu preciso ser uma pessoa que ande com Cristo todo o tempo, que eu falo como Ele, que eu ando como Ele. Eu declaro vida como Ele declarou sobre a minha vida. Eu preciso entender e declarar e falar e lançar palavras de vitória. E conhecerão a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Eu preciso manter. Sabe o que muitas vezes nos falta? Nós somos pessoas inconstantes. A gente, na mesma hora que isso eu estou dizendo com muito amor, porque foi algo que Deus trabalhou na minha vida. E nós não podemos ser inconstante. Uma hora eu estou bem, Jesus é bom. Na hora que a minha circunstância é ruim, Jesus me esqueceu. De que Deus nós estamos falando nessa manhã? Do Deus que esquece os filhos? Aonde que Deus esquece alguém? Aonde? E eu resolvo com a minha boca proferir algo que Satanás vai ficar muito feliz de ouvir. Que eu estou sentindo que Deus esqueceu de mim. E aí eu abro a minha vida. Eu abro para que Satanás venha e lance mais setas. Esqueceu mesmo. Você não é feliz. E aí eu acabo cada dia mais me afundando nas mentiras de Satanás. Porque o Senhor, Ele não esquece de ninguém. Ele é fiel, Ele é leal, Ele é justo. E nós precisamos aprender a ser como Ele é, fiel, leal e agir com justiça. Se eu sou a imagem e semelhança dEle, eu preciso ser alguém perseverante. Eu preciso ser alguém que olha para as circunstâncias, independente de como elas estão, e enxerga o Cristo nelas. Cristo não está só porque a maré está mansa. Ele não está com você só nas horas boas. Mas às vezes nós falamos tantas coisas que geram consequências sobre as nossas vidas. E aí a gente não quer encarar, pedir perdão muitas vezes. Voltar atrás naquilo que nós fizemos de errado. E falar assim, Senhor, me perdoa. Eu quero mudança. Ou pedir perdão para alguém a quem você lançou uma palavra, que foi uma palavra de maldição. Porque, mas eu não vou. Falou tanta coisa. Mas eu não vou chegar em fulano e pedir perdão. Não, isso não é necessário. É necessário. E como nós já dissemos, perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, então Deus não está falando. Não, Ele já falou.
Ele já falou. Perdão é uma decisão. E isso torna as coisas muito mais práticas do que a gente pensa. Eu não preciso estar orando, Senhor, eu preciso liberar perdão. Não, Ele já falou, você tem que liberar perdão. E livrar, e tirar a pessoa dessa prisão que você criou. E que você fica preso junto com ela. Então, liberar as palavras, liberar perdão, ter consciência daquilo que eu falo, que não é um ato inocente. Aprender a falar como quem sabe respeitar o limite dos outros. É muito importante. Saber quem é a autoridade sobre a sua vida. E honrar essa autoridade com as suas atitudes e as suas palavras. Entender que a educação, muitas vezes, nos faz ter consciência de que eu não posso chegar de qualquer maneira falando com qualquer pessoa. Quer um exemplo disso? Se eu for chegar para falar com um presidente da República, eu posso chegar nele e falar assim, e aí, cara, tudo bem? Não, existe um jeito de você falar. E à medida que nós vamos entendendo que para cada situação, para cada pessoa, existe um jeito em que nós, até um limite em que nós podemos ir, isso nos faz pessoas livres. Porque nós não vamos querer impor nada e nós não seremos impostos a nada. Mas a gente faz porque sabe que aquilo é a forma correta de se falar. Então, já estou terminando. Eu espero que nessa manhã, essa palavra, assim como falou comigo, tenha falado a vida de vocês. Que falar não é um ato inocente. Eu não posso abrir a minha boca e pensar que qualquer coisa que saia dela não tem valor. Nós vimos o quanto Deus nos deixou no seu testamento que falar é um ato de autoridade. É algo que o Senhor colocou sobre nós para que nós exercemos a autoridade. E nessa manhã, assim como o Senhor falou comigo, eu quero que você pense em tudo isso, em tudo que você pensou, em tudo que você falou até hoje. E de que forma isso pode mudar. Amém? Somos pessoas de autoridade. Nenhuma palavra que sai da sua boca é algo vulnerável, algo que tolo. Nós não podemos emprestar a nossa boca para palavras tolas, palavras que não edificam. Nós temos que ser cheios constantemente com o poder de Jesus Cristo, o poder que Ele nos deu. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de saber se nessa manhã tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha olhado para tantas coisas na sua vida e pensado assim, tantas coisas eu fiz errado. Tantas palavras que eu lancei. Hoje é o dia em que você pode conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fora Ele, não há mais nada. Você pode entregar a sua vida a um Deus que é fiel, leal e justo. E se você ainda não fez, amém. 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 Glória a Deus. Tem mais alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Que gostaria de estar recebendo uma oração? Amém? Hoje o Senhor fez para o Senhor. Amém? Pode ministrar com Ele. E nós vamos agradecer a Deus. Porque se Ele tem trazido essas palavras sobre nós, é para que a gente mude. Amém? Eu não vou fazer nenhum apelo, não vou chamar ninguém aqui à frente. Porque isso, muito mais do que alguém orar por você, é você decidir mudar. É você decidir colocar as suas palavras
a favor daquilo que Cristo tem como propósito. É você colocar as suas palavras à disposição de Deus para gerar vida em alguém. É você lançar suas palavras e toda vez que você abre a sua boca, você lance palavras que vão edificar alguém, que vão glorificar a Deus. Pai amado, nós queremos, Senhor, nos colocar diante do Senhor, com o nosso coração aberto, Deus, para que o Seu Espírito Santo venha nos conduzir nessa manhã a tudo que nós temos falado até aqui, a forma como nós temos agido, aquilo que nós temos lançado como palavra, para que seja transformado, Senhor. Pai amado, eu quero me colocar à sua disposição, para que toda palavra que saia da minha boca, que sejam palavras de edificação, palavras que glorifiquem o teu nome, Senhor. Espírito Santo, que na nossa vida, como corpo, como igreja, que sejam, Senhor, pessoas transformadoras, pessoas que lançam palavras que vão além, que penetram, que mudam as situações. Pai amado, eu quero declarar nessa manhã pessoas transformadoras de vidas, transformadoras de circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, à Tua disposição. Espírito Santo, conduz a vida de cada um de nós. Amém. 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 É muito bom estar com vocês. Eu gosto muito de estar ministrando. E que realmente a gente possa cada dia mais e que isso venha trazer frutos sobre as nossas vidas. Amém?